Boa noite, queridos, a graça e a paz. Que bênção estar aqui de volta. Amanhã começaremos uma matéria no Rema, as manifestações do Espírito. Cadê os alunos? Meu Deus do céu, olha, o céu vai se abrir, vão ser noites poderosas. E eu quero dizer a você que já é formado do Rema, ativa o teu alumni e vem. Só digo isso para você. Vamos ter dons compartilhados, vamos ter aprofundamento da palavra, haverão milagres, sinais, curas em sala de aula. Serão noites que nós seremos marcados mesmo pelo Espírito Santo. Eu estou com muita expectativa do que Deus vai fazer. Amém? Então, eu quero, antes de ministrar, agradecer mais uma vez, não é, ao pastor Albério, Sandrinha, é uma honra, é sempre um prazer estar com vocês. Estamos na mesma paleta, né, Sandrinha? Ô, glória, aí, ó, a sintonia, o negócio é forte. E é uma bênção, né, esse tempo aqui em Anápolis, mais uma vez, é sempre bom, como o pastor Albério falou, me sinto em casa mesmo. Mas hoje à noite, não é, eu não sou tão espiritual quanto Sandrinha, que ela teve um sonho profético. Na verdade, eu estava vindo para aqui, não é, ontem. E quando o avião subiu, eu fiquei mais perto do céu, aí o download baixou mais rápido. E aí veio uma inspiração. E eu estava perguntando ao Senhor, Senhor, essa palavra é para mim, ela é para compartilhar. E assim, o Espírito Santo, ele se move, não é, entre nós, ele fala com um, ele fala com outro. Falou com Sandrinha, ela começou a ministrar aqui, eu disse para a Aline, ela vai pregar minha mensagem. Mas eu creio, queridos, que esse é o mesmo Espírito. O Senhor tem algo para ministrar para nós nessa noite. Você está pronto para receber? Amém. Deixa eu perguntar algo melhor para você aqui. Você está pronto para sair hoje à noite daqui embriagado pelo Espírito? A escovinha do cabelo vai terminar já já, ok? Cadê a irmã do teclado? Cadê ela? Volta, mulher de Deus, vou precisar de você hoje à noite. Eu sei, queridos, que o meu chamado ele é de mestre, eu amo ensinar, mas hoje à noite não vai ser um ensino, eu creio que é uma palavra mesmo inspirada. E eu quero que você abra o seu coração para receber. Você pode estar pensando, qual é o seu tema? Ah, tem um relógio aqui agora, ó. Eita glória! Está tão perto. Ai, Jesus, calma. Né? Seria bom. Mas eu vou ser submissa a Ele. E eu creio, queridos, que o Senhor, Ele tem algo mesmo para ministrar para nós hoje à noite, né? Eu tenho essa palavra inspirada e eu sei que vai ser esse despertamento. Eu creio que o Senhor, Ele fala apenas uma coisa, né? Ele não vai mudar a sua mensagem, aquilo que Ele trouxe para o coração de Sandrinha por meio desse sonho profético. Eu creio sim que é um sonho profético. Eu creio que é a mensagem que Ele tem mesmo para nós hoje à noite. Então abre teu coração. Você não vai ficar confortável nessa noite. Você não veio simplesmente para bater um cartão, mas você veio mesmo para ser confrontado pelo Espírito e pela palavra, para que eu e você saiamos desse lugar de conforto, lugar de comodismo espiritual, mas para que nós sejamos, queridos, incendiados pelo Espírito. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos dizer ao Senhor nessa noite que nós temos fome e sede. Nós queremos mais do Senhor. Nós não estamos satisfeitos, Pai, porque sabemos que existe muito mais. O Senhor deu uma visão ao profeta Ezequiel sobre um rio, águas, onde o anjo o convidava para entrar. E houve um momento, Senhor, que aquelas águas estavam nos seus artelhos. E o anjo o chamou para mais profundo e deu nos joelhos. E o anjo o convidou um pouco mais e deu nos seus lombos. Até que o anjo o convidou de uma tal forma que ele foi para as águas profundas a nado. E Pai, nós não queremos ficar com águas nos nossos artelhos, nem nos joelhos, nem nos lombos. Nós queremos mergulhar. E nós queremos mesmo que o Teu Espírito tome a nossa vida nessa noite. Eu creio, Pai, em uma noite onde nós seremos sacudidos pelo Senhor.
em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Você pode dizer, qual é o seu tema? Não é de hoje à noite. Não sei, eu sei que eu vou falar aqui pela inspiração do Espírito. Dá teu tema aí que você quiser, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Oh, aleluia! Eu creio que nessa noite existe um sopro do Espírito para nós. Paulo está falando com Timóteo, seu filho na fé, e alguns versículos antes, o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre a fé que ele recebeu, não é? Por meio da sua mãe, por meio da sua avó, de como ele foi inspirado pela fé daquelas mulheres, e como isso fez com que ele rompesse, não é, ministerialmente. E aí então o apóstolo Paulo diz para ele, por esta razão, porque houve um tempo em que você rompeu em fé, pela influência da fé que você recebeu da sua mãe, da sua avó, por esta razão, ele diz, eu te admoesto, eu quero te lembrar, reavives o dom de Deus. Preste atenção, queridos, Sandrinha falou aqui sobre um reavivamento, curioso, não é? Ela não falou sobre um avivamento, mas ela falou sobre um reavivamento. E eu creio que a palavra para essa noite é exatamente essa, um reavivamento. Por quê? Porque houve um tempo, talvez, que eu e você estávamos avivados. Mas circunstâncias, situações, eu não sei, o que nos levou a um esfriamento. A uma sofisticação, a uma prática religiosa, aonde o dom ele foi apagado nas nossas vidas, e nós estamos sendo exortados pelo Espírito nessa noite, reavives. E essa palavra reavivar significa literalmente acender de novo. Então nós vamos hoje à noite acender de novo uma chama que estava acesa em nós e talvez por alguma razão ela diminuiu. Mas hoje à noite, queridos, eu estou aqui como um abano santo do Espírito para abanar esse fogo na tua vida. E você vai sair daqui hoje à noite incendiado. Oh, aleluia! E ele fala sobre reavivar o dom. E sabe, queridos, você pode pensar, não, mas eu já estou queimando. Pronto, ele então diz que aqui, não é essa palavra reavivar, significa, então mantenha aceso. Não deixa essa chama apagar. Não deixa esse fogo diminuir em você, mas reaviva. Amém? Queridos, o dom, ele fala sobre reavivar o dom. O dom, ele não vai operar automaticamente na nossa vida. É algo que eu e você precisamos empregar mesmo esforço. Existe a nossa parte no que se refere ao dom que recebemos de Deus. Como Sandrinha falou aqui, existem dons compartilhados no nosso meio. Existem muitos professores de rema aqui. Existem muitos ministros. Existem muitos pastores. Existem muitas lideranças. Existem evangelistas. Existem pessoas aqui com dons de curar, com dons do Espírito que estão na tua vida. E nós vamos levantar de novo essa chama de Deus na tua vida. E você não se reconhecerá mais. Oh, aleluia. Existe uma grande obra a ser feita nessa cidade, queridos. Ei, deixa eu falar algo para você, e eu sei que você sabe o que eu vou dizer aqui. Você sabe que aí fora, o mundo de fato, ele está bem perdido. Em todos os aspectos que você pode imaginar. Ei, irmão, não se ilude com rede social, não. Esse povo está colocando lá um lifestyle, né? Porque minha vida é assim, porque eu estou vivendo isso, porque eu estou vivendo aquilo. Ei, queridos, é só uma grama artificial.
não tem vida. E a vida de Deus está em você para liberar vida, aonde há apenas uma aparência, uma casca. Mas tem muitas pessoas, queridos, não se engane, dentro de casas, dentro de prédios, que estão sofrendo, que estão debaixo de opressão, que estão debaixo de cativeiros de Satanás. E existe um dom de Deus na tua vida para libertar essas pessoas. Nós não fomos chamados para sermos igreja, para estarmos reunidos no domingo à noite apenas e dizer: ufa, cumpri com minha obrigação, vou seguir minha vida durante a semana como eu quiser. Não! Não fomos chamados para isso. Quem lembra quando Jesus, em Atos 1:8, esse versículo, vez por outra eu estou falando ele, vou falar mais uma vez. Jesus, ele estava para ser assunto aos céus, e aí então os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, é agora que você vai restaurar o reino a Israel, é agora que a gente vai ficar livre do domínio de Roma. Jesus disse: olha, não compete a vocês saberem, né, os tempos e as épocas sobre essas coisas, mas recebereis poder. Enquanto a igreja estava ali preocupada com política, Jesus estava dizendo: chegou a hora do poder. Oh, aleluia! Tem muito crente embriagado, sabe, com esse espírito político que tem aí fora, e se envolvendo, sabe, que não consegue mais enxergar além do que é natural, quando existe um poder na minha vida e na tua vida para transformar vidas, famílias. Presta atenção, no versículo 7, então, o apóstolo Paulo continua falando com Timóteo. Ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de temor, algumas versões falam covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, não é? Ou de temor. No grego, essa palavra também poderia ser traduzida por timidez ou medo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para Timóteo o seguinte: o seu dom de Deus está adormecido por causa da timidez, por causa do medo. Oh, aleluia! E o que é timidez? Não é desconforto, insegurança, medo de fracassar, medo de ser julgado, rejeitado ou exposto. Então, em nome de uma aparência, nós retemos aquilo que nós deveríamos estar liberando, aquilo que nós deveríamos estar liberando no nosso trabalho, aquilo que nós deveríamos estar liberando na nossa família, entre os parentes, na nossa vizinhança, na rua onde nós moramos, no prédio, lá no condomínio, nesses lugares, queridos. Ei, existe um convite de Deus para que eu e você liberemos o dom de Deus nesses lugares, porque Deus, Ele não nos deu um espírito covarde que nos coloca com medo de liberar um poder que está em nós. O que as pessoas vão pensar? E eu estou preocupada com o que as pessoas vão pensar. Eu acho que já passamos dessa fase. Você entende? Ei, meu irmão, quando você vê alguém liberto, quando você vê alguém curado, você vai entender, queridos, que nós não temos mais reputação no que diz respeito às coisas do reino. Ah, porque eu tenho um nome, porque eu tenho uma posição, porque eu ocupo um cargo. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa: quando nós formos para a eternidade, tudo isso vai ficar. Oh, aleluia. Veja, a timidez, ela tem a ver com intimidação. Os crentes que estão intimidados perdem a sua autoridade no espírito por omissão. Consequentemente, o dom deles, a habilidade de Deus neles, fica adormecido e inativo. Embora esteja presente, não está em operação.
Às vezes somos tentados a pensar da seguinte forma: mas olhe, eu não tenho visto assim nada, né, de poder operando através da minha vida, então eu acho que eu não possuo isso. Deixa eu perguntar a você: você nasceu de novo? O Espírito Santo habita dentro de você? O Espírito Santo, ele é o agente do poder, então o poder está em você. O que pode estar acontecendo, queridos, é que eu e você podemos estar debaixo desse espírito de intimidez que nos constrange e nos impede de fluir naquilo que Deus nos chamou para fluir. Eu estava ontem no aeroporto, lá em Guarulhos, e tinha algumas horas, né, de conexão, e eu sentei lá numa cadeira. E eu comecei, aí veio o pensamento: as pessoas vão ver você orando em línguas e vão pensar que você é louca. Eu comecei a prestar atenção e olhar para as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém nem estava olhando para mim, mas a sugestão veio. E às vezes, queridos, são sugestões como essa que tem paralisado o dom de Deus na nossa vida. Quando eu e você podemos estar fluindo e alcançando a vida de pessoas, libertando elas do cativeiro de Satanás. Oh, aleluia! Vamos para Romanos capítulo 12, por gentileza. Romanos capítulo 12. Eu creio que hoje à noite é uma palavra mesmo de exortação para mim e para você, amém? Romanos capítulo 12. Versículo 11, Romanos 12, verso 11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede o quê? É assim que está escrito aí mesmo? Tem certeza? Fervoroso? É isso aí que está escrito? Oh, aleluia! Ele diz: mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Estudando sobre isso que o apóstolo Paulo falou aqui aos romanos, quando ele diz aqui, no zelo, não sejais remissos, no grego significa o seguinte: naquilo que você precisa ser rápido, não seja lento. Curioso, não é? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nas coisas espirituais, seja rápido, não seja lento. Não, olha, porque eu não me sinto pronto. Queridos, que nível de perfeição é esse que eu e você precisamos alcançar para que o Espírito Santo nos use? Quando tudo que ele precisa é de uma mão, quando tudo que ele precisa é de uma boca, quando ele precisa de alguém que vá e ouse acreditar naquilo que ele pode e tem para fazer. Oh, aleluia! Nesses dias da matéria, as manifestações do Espírito, dons vão ser ativados aqui. E se eu fosse você, não faltava essas aulas. Ah, mas eu já formei no Rema. Pois venha para a gente abanar esse fogo que está em você. E você vai se ver queimando pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, manifestando o reino de Deus na cidade de Anápolis, trazendo mesmo esse grande reavivamento para essa cidade, manifestando um fogo que vai se alastrar por todo Goiás. Oh, aleluia! Aí ele diz: não seja, no zelo não seja remissos, né? Naquilo que precisa ser rápido, não seja lento. Mas ele diz o quê? Sede fervoroso. Essa palavra fervoroso vem de ferver, como ferver água mesmo. Alguém não é, por exemplo, que tem uma explosão de raiva. Alguém aqui já passou por isso? Não, né? Lá pro lado da Bahia tem, aqui em Anápolis não tem isso não. O povo daqui é calminho, não é não? Mas lá pro lado da Bahia tem um povo que tem uma explosão de raiva. Eu não sei você, queridos, mas eu já tive. Ó, a professora super espiritual já teve. Agora, quando ele está falando aqui sobre ser fervoroso, ele fala nesse sentido, como quem tem uma explosão de raiva. Pronto, seja assim no espírito, seja explosivo. Por quê, queridos? Porque quando Jesus falou, mas recebereis poder, essa palavra poder ali fala no sentido de um poder que capacita para realizar milagres. Agora, esse poder, quando a gente vai estudar ele um pouquinho mais profundo, fala que é um poder explosivo. É como, não sei se você já viu, né, em documentários, enfim, na televisão ou na internet,
aqueles trabalhos, né, nas minas, onde eles colocam lá aqueles explosivos, eles colocam em lugares estratégicos e de repente tem aquela explosão e ali eles abrem, né, uma cratera, eles conseguem, não é, entrar em algum lugar, enfim. E sabe, queridos, que o poder do Espírito em mim e em você é como esse explosivo que entra lá no meio das obras das trevas e explode as obras do diabo. Essa palavra poder que Jesus usou lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é a palavra dunamis. E essa palavra também pode ser traduzida como um poder liberado com violência. Vocês não estão aqui hoje à noite não é possível um negócio desse. Sabe o que significa isso, queridos? Que existe um poder na minha vida e na tua vida que age com violência contra as obras das trevas. Isso significa que a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em mim e em você, ele age com violência contra toda doença, contra todo câncer, contra toda depressão, contra todo e qualquer tipo de doença, tudo aquilo que o diabo tenta levantar. Existe um poder explosivo que explode as obras do diabo. Sabe, irmãos, eu lembro que eu fui morar em um hotel lá em Salvador. Eu morei 3 anos nesse hotel. E quando eu cheguei lá nesse hotel, era início do ano, ia ter o período do carnaval. Eu moro em Salvador, você já deve ter ouvido falar do carnaval de lá. E eu perguntei para uma das camareiras que estavam lá como era o período de carnaval no hotel. Aí ela olhou para mim e disse: ai, dona Haline, olha, é o pior período do ano para se trabalhar aqui no hotel, é uma bagunça. Olha, o pessoal faz do hotel motel, e é bebida, e é droga, e é uma confusão, é uma bagunça. Eu disse: é? Bom saber. Ei, queridos, você é luz. E quando você chega em um ambiente, as trevas têm que se sujeitar. Você entende o que eu estou dizendo? Eu fui para o meu apartamento, eu disse: diabo, eu cheguei. Eu sou luz, você é trevas. Aonde eu chego, você vai ter que se sujeitar. E nesse lugar, as tuas patifarias você não opera mais. Orei, esqueci. Passou o carnaval, passaram-se vários dias, encontrei com a camareira no elevador. Eu disse: ei, me diga uma coisa, Neide, como é que foi aí o período do carnaval? Ela disse: dona Haline, olha, tem 8 anos que eu trabalho aqui nesse hotel, nunca vi tanta calmaria, tanta tranquilidade no período do carnaval. Eu disse: foi. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu orei. Ei, queridos, não tenha vergonha de testemunhar aquilo que o poder de Deus faz. Fale para as pessoas que o poder de Deus funciona na tua vida. Oh, aleluia. Aonde nós chegamos, eu poderia contar tantas histórias aqui, queridos. Aonde nós chegamos, por causa desse poder que nós carregamos, ambientes mudam. Ei, o lugar onde você trabalha, você não está lá, para de reclamar daquele lugar. Seja luz naquele ambiente. Ai, estão me perseguindo porque eu sou crente. E tu vai ficar chorando, é? Pelo amor de Deus, seja luz lá. Sabe, eu fui trabalhar no órgão público federal. E quando eu cheguei lá, o superintendente, acredito que vocês chegaram a conhecê-lo, ele chegou para mim, ele disse assim: Haline, olha, eu quero te contar a história da construção desse prédio. Esse prédio, ele foi construído aonde antes era assim, um terreiro, sabe? Aí eu disse: ah, sim, tudo bem, e aí? Não, assim, veja, assim, você sabe, né, como? Sei, sim. Então, aí você vai ser colocada num setor, mas assim, eu quero te dizer, é o pior setor do órgão. Ninguém quer ir para lá, mas eu vou colocar você lá. Eu disse: tudo bem. Então ele me levou até o órgão. Que recepção boa essa, né?
Ele me levou até o setor daquele órgão. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou ao meu chefe do setor. O chefe, do setor me levou até a minha mesa onde eu ia trabalhar. E aí, quando eu cheguei na minha mesa, ele disse: "Oh, Haline, aguarda um pouco aí que o pessoal da informática vai vir para dar suas senhas e tudo." Ok. Eu estava lá na mesa, ele saiu da sala. Quando ele saiu da sala, eu botei minhas mãos sobre aquela mesa, eu disse: "Diabo, eu cheguei." Consciência do que eu carrego. Ei, não sou eu, você entende o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando sobre mim, mas eu estou falando sobre o poder que está na minha vida e está na tua vida também. Eu disse: "Eu cheguei, diabo, então você vai ter que sair." E sabe, depois de alguns dias, esse órgão, ele estava tendo muitas fraudes e muitos roubos. Com 15 dias, o chefe foi exonerado do cargo. Houve uma sindicância, ele era o líder de uma quadrilha ali dentro. Trouxeram um chefe de um outro órgão para aquele setor que era conhecido por sua integridade. Houve uma limpeza no setor e com 6 meses se tornou o setor agora que todo mundo queria trabalhar. Agora deixa eu dizer uma coisa, queridos. O que foi que promoveu isso? Eu não. Mas a presença que eu carrego. Quando temos consciência da presença que carregamos, mudamos o ambiente aonde nós estamos. Ei, queridos, você é aquele que vai mudar o ambiente da tua casa. Você é aquele que vai mudar o ambiente do prédio onde você trabalha. Ai, meu Deus, é muita coisa para contar. Olha só, vem amanhã para a aula. Eu vou te esperar. Eu fui morar em um prédio na cidade de Vitória da Conquista. Eu fui morar lá uma época. E no apartamento onde eu morava, havia um apartamento de frente, porta com porta. Era um engenheiro que morava lá. Ele morava sozinho. E de repente, queridos, quando esse engenheiro veio morar, uns negócios estranhos, uns barulhos estranhos. Eu disse: "Meu Deus, o que é isso?" Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí descobri que ele levava garotas de programa para o apartamento. Eu disse: "Tudo bem." Cheguei na porta do meu apartamento, a patifaria estava acontecendo lá, a porta fechada. Eu disse: "Diabo, eu vou lhe dar 2 opções. Eu dou 1 semana para esse rapaz se converter, ou então você leva ele embora daqui." Com 1 semana ele se mudou. Você entende? Mas não aceite as obras do diabo te constrangendo, dominando o ambiente aonde você está. Oh, aleluia. Vamos lá. Ele diz aqui: "No zelo não sejais remissos, sede fervorosos." Como? Servindo ao Senhor. É interessante porque essa palavra servindo, ela vem da palavra dolo, que significa escravo. E no sentido metafórico, essa palavra significa entregar-me totalmente às necessidades e ao serviço de alguém, tornando-me um servo para ele. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, temos muita consciência que somos filhos, graças a Deus por isso. Mas você sabe que também somos servos? E hoje eu e você carregamos um dom para servir ao reino, servindo as pessoas. Então hoje não existe mais essa coisa de: "Não, eu vou decidir quando e como eu vou fazer." Não mais, queridos. A partir do momento que o Espírito Santo, ele encontra uma necessidade, ele precisa das minhas mãos, ele precisa da minha boca para alcançar aquela necessidade, assim como ele precisa das suas mãos e ele precisa da sua boca. Então, nós estamos aqui para servi-lo, nos submetendo aos comandos do Espírito. Amém? Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse versículo ele está assim: "Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos." Eita Deus! Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Somos chamados, queridos, por Deus, para trabalhar com entusiasmo, com o coração cheio de fervor. Agora sabe, esse entusiasmo e esse coração cheio de fervor, ele não deve ser apenas no culto.
Mas amanhã de manhã, quando formos trabalhar, quando formos para a escola, para a faculdade, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos. Amém? Tendo esse entusiasmo e esse fervor no nosso coração. Agora, Efésios capítulo 4, vamos lá por gentileza. Efésios capítulo 4, no versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, aqui nós vemos agora o apóstolo Paulo falando sobre não entristecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Essa palavra, queridos, aqui entristecer, ela era usada, não é, no grego, para denotar as emoções de um cônjuge traído. É sentir-se, não é, enganado, magoado, ferido, abusado. Ele está dizendo, olha, não permita que o Espírito Santo se sinta enganado, abusado, magoado, ferido por você. Meu Deus, nós podemos fazer isso? Sim, podemos fazer. Como? A gente vai aprender com o Tiago. Vamos lá em Tiago capítulo 4, por gentileza. Tiago capítulo 4. O versículos 4 e 5 eu quero ler para você. Tiago 4, verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Veja, queridos, o pastor Tiago, ele começa, esse versículo falando infiéis. E esse infiéis aqui é no sentido de ser adúltero, como alguém que trai o seu cônjuge. Quando eu e você nos envolvemos apenas com as coisas desse mundo, nós estamos com um comportamento para com o Espírito Santo de adultério. Forte isso, não é? Ai, por favor, traga uma palavra mais suave. Não, eu quero nos despertar mesmo. Porque, querido, se a gente não tiver cuidado, a gente está correndo tanto uma carreira de conquista pessoal que colocamos as coisas do reino de lado. E nós podemos, queridos, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós podemos ter as nossas conquistas pessoais, nada errado com isso, mas que não venhamos a negligenciar o dom de Deus que há na nossa vida. Você entende? Porque, queridos, para o Espírito Santo, quando Ele olha para nós e Ele quer nos usar, mas espera aí, Espírito, eu preciso resolver essa conta, espera aí, Espírito, eu preciso resolver essa situação da minha família. Espera aí, Espírito, eu preciso resolver. Quando a gente está tão envolvido com as nossas coisas e começamos a negligenciar o Espírito, o pastor Tiago está chamando isso de infidelidade, de adultério. Nós não fomos chamados para sermos edificadores do nosso reino, mas do reino de Deus. Oh, aleluia! Ah, meu Deus, vamos lá, Atos capítulo 3, eu vou encerrar aqui com essa passagem. Atos capítulo 3. Tem mais ou menos uns 3 meses que eu venho meditando nesse capítulo 3 de Atos. E tem algo aqui que eu quero trazer para nós hoje à noite, Atos capítulo 3. Aleluia. Diz no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vamos dar uma pausa aqui, a gente continua já já. Esses homens, não é, Pedro e João, estavam indo para o templo para a oração, passam por esse homem coxo, e a Bíblia diz que esse homem que tinha uma necessidade, ele esperava receber alguma coisa de Pedro e João. E, queridos, eu quero falar para nós hoje à noite, o mundo está com expectativa de receber algo de mim e de você.
A mesma expectativa que esse homem tinha com os apóstolos Pedro e João, o mundo hoje tem expectativa em mim e em você. Sabe, às vezes a gente vê aí, não é, algumas críticas na internet, é onde for, falando de pessoas que têm comportamentos errados, mas se dizem cristãos. E às vezes a gente quer se entristecer com esse tipo de crítica, mas sabe, queridos, isso é o mundo tendo uma expectativa ao nosso respeito, porque ele sabe que o cristão, ele tem uma conduta diferente. E não só isso, queridos, mais do que uma conduta, existe um poder em nós, e o mundo está com expectativa de receber alguma coisa de mim, de você. Ei, existem coisas que talvez eu e você estamos nos esmerando, fazendo o melhor, querendo apresentar essa performance para o mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa, de performance o mundo já é expert. E eu e você não fomos chamados para performar, nós fomos chamados para liberar o poder do Espírito Santo nessa geração. Ei, o Senhor, Ele quer usar as suas mãos, Ele quer que você imponha mesmo as mãos sobre pessoas que estão enfermas, que estão opressas. Eu vou orar para que essa semana cruze no seu caminho um endemoniado. Eita, glória, aleluia. Eita, não vai orar para eu fechar um grande negócio, não vou. Eu vou orar para um demoniado se manifestar na tua frente. Ei, tu vai correr ou vai ligar para o pastor Albério? Tem gente já pensando, ai, crê em Deus Pai. Não. Eu vou orar. Vai entrar lá na tua sala um endemoniado, lá no teu escritório, na rua onde você for. Meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Expulsar! No poder que há no nome de Jesus. E você vai libertar essa vida. Oh, aleluia. Bora para o texto que você ficou nervoso agora. Versículo 6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, 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 isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Queridos, veja aqui o apóstolo, Pedro e João. Ele olha para aquele homem e diz: não possuo nem prata e nem ouro. E às vezes, queridos, o diabo está trazendo acusações para as pessoas, intimidando elas, dizendo assim: peraí, mas tu nem tem um nome ainda ministerial, tu nem é pastor ainda, tu nem comprou tua casa própria, tu não tem nem carro, ei, tu não tem dinheiro na conta, tua conta está lá, no vermelho. O que é que você quer fazer? Que moral é essa que você quer ter? Aí vem Pedro e João e ensina para mim e para você: não tenho prata nem ouro. Pronto. Mas o que eu tenho? Não se deixe intimidar, queridos, por títulos ou coisas que o diabo tenta trazer uma sugestão dizendo que você não tem. Independente dessas coisas, existe algo que você possui. O que é que você possui? O poder do Espírito Santo. O que é que você possui? O poder que há no nome de Jesus. Então pega o que você possui e dê para as pessoas. Ei, não era uma esmola, você percebe que ia mudar a vida daquele homem. Você já parou para pensar se Pedro e João chegassem perto daquele homem, pegassem ali algumas moedas e dessem a ele como esmola e fosse embora? Nossa, que boa ação, uau, que maravilhoso, meu Deus, que bênção, que exemplo de consciência social, ajudando o outro, que maravilha. Ei, queridos, consciência social o mundo já tem. Eu acho que eu vou te chocar um pouquinho hoje à noite, não?
Você está dizendo que eu não devo fazer trabalho social? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, queridos, que tem coisas que o mundo é expert, mas o que você tem, o mundo não tem. O que você possui, queridos, o mundo não possui. Você possui um poder, sabe? Para que quando alguém chegar até você e diga assim: ai, eu estou aqui com uma enxaqueca, ai, eu estou com uma dor de cabeça, um mal-estar, você não vai dizer: você quer um Doril? Um Anador, você quer um Anador? Menina, pois eu tenho bem aqui, ó. Não, o que eu tenho. O que é que eu tenho? O nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. Irmãos, veja bem, eu era diretora, não é, de um rema. E uma noite de aula, a aula havia começado, os alunos estavam em sala de aula e eu estava fora da sala. De repente veio pelo corredor uma aluna. E essa aluna, ela disse assim, eu disse: por que você saiu da sala de aula? Ela disse: ô diretora, eu estou com uma dor de cabeça, não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo ficar na aula. Ela disse, não estou conseguindo assimilar. Aí ela me perguntou: a senhora tem aí um remédio? Eu disse: tenho. Ela disse: qual? Eu disse: oração. Você quer? Ela fez: quero. E queridos, eu disse: pois eu vou orar, essa dor de cabeça vai passar e você vai voltar para a sala de aula. Você crê? Ela disse: creio. Coloquei minhas mãos sobre a cabeça dela, fiz uma oração simples, queridos, porque simplicidade não é ausência de poder. Não queira, irmão, ser eloquente. Não, olha, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar. Irmão, se você tiver consciência do poder que há no nome de Jesus, todas as coisas nos céus e na terra estão sujeitas a esse nome. Toda enfermidade, ela está sujeita a esse nome. Quando terminei de orar, olhei para ela. Ela, uma jovem, né, 19 anos, olhou para mim e fez: velho, passou. Eu disse: então volte para a sala de aula. E sabe, queridos, são experiências como essa, ousando acreditar no que carregamos, que vai fazer a diferença e manifestar o reino de Deus para as pessoas aí fora. Esse poder, ele está na tua vida. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Esse poder, ele não está na minha vida porque eu estou no púlpito. Não é isso que conecta a minha vida ao poder de Deus, mas é o Espírito Santo que está em mim. Não é o fato de eu ser uma ministra, não é o fato de eu ser uma professora de rema, não é isso, queridos, não é um título, não é um cargo, não é uma posição, mas é o poder do Espírito Santo que está na minha vida e está na tua vida. Ouse acreditar no que você carrega e impõe as mãos sobre os enfermos, e então esse reavivamento, ele vai chegar. Ei, esse reavivamento não vai acontecer só dentro da igreja, não. Lá no escritório onde você trabalha, na empresa onde você está, ei, lá entre a sua parentela que não é crente ainda, aonde você for na tua rua, o poder de Deus liberado naquele lugar trará esse reavivamento. Então nessa noite o Espírito Santo, ele diz a mim e a você: reavives o dom de Deus que há na tua vida. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Sabe, esses dias eu estava lembrando de uma coisa, porque nós vimos Paulo falando para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1 verso 6: reavives o dom de Deus que há em ti, que foi liberado pela imposição das minhas mãos. E eu disse: meu Deus, Timóteo recebeu imposição de mãos do apóstolo Paulo. Então foi compartilhado um poder, foi compartilhado uma unção. E eu comecei a lembrar, queridos, nesses dias das imposições de mão que eu recebi. Como, por exemplo, o profeta Ed Fresney.
tive a honra de receber, ele já está com o Senhor, mas tive a honra de receber imposição de mãos desse homem que recebeu imposição de mãos de Kenneth Hagin. Recebi imposição de mãos de Rick Renner. Recebi imposição de mãos do apóstolo Bud, que está com o Senhor. E comecei a lembrar de tantos outros e tantos, não é a Nancy do Friends, né? Mama Jen e tantas outras pessoas, Mark Hanks. Eu disse, cara, tem um poder compartilhado na minha vida. O que é que eu estou fazendo com isso? Deixa eu dizer algo inspirado pelo Espírito para nós hoje à noite, queridos. Não deixe tua alma te vencer ao ponto de abafar o dom de Deus na tua vida. Ai, é porque hoje eu estou me sentindo tão down. Pois pega esse down, joga fora e decida reavivar o dom. Presta atenção. Paulo não estava dizendo para Timóteo, ei Timóteo, vem cá, eu vou reavivar esse dom na tua vida. Não. Ele disse, Timóteo, reavive você. Ei meu irmão, eu reavivo o dom que está na minha vida, agora tu te vira. Você entende? Não, mas é porque se eu andar com fulano que é afogueado, que tal ser você o afogueado? Que tal ser você aquele que queima e faz com que pessoas que estão perto de você comecem a queimar também? Oh, aleluia!